Ó, o título é, né, a peculiaridade de ser do ser humano implica necessariamente um outro. O título das considerações que me proponho hoje a realizar indica, antes de tudo e primordialmente, que a constituição de cada um de nós, de cada ser humano, está originariamente fundida a outro ser humano. E mais, cada ser humano, cada um de nós, como um modo, cada um de nós, como um modo de ser humano, se constitui como tal na exata medida em que se constitui um outro ser humano, radicalmente, originariamente distinto de todos os outros seres humanos. Seguindo esse caminho de reflexão, nos aprofundando nele, sem abandonar outros modos de reflexão, podemos dizer que humanidade é um conjunto muito peculiar. Humanidade é um conjunto de indivíduos que constitui este conjunto pelas diferenças que cada indivíduo carrega em relação a todos os outros indivíduos da sua espécie. Interessante, né? Esse conjunto. Humanidade, vou repetir, é um conjunto de indivíduos que constitui este conjunto pelas diferenças que cada indivíduo carrega em relação a todos os outros indivíduos da sua espécie. Nestes iniciais desdobramentos que estamos realizando, parece haver um equívoco. Se, como parece, não há nada que cada ser humano carregue como igual a outro ser humano, então os seres humanos não constituem um conjunto. São entes que, pela sua constituição própria, formam conjuntos de um indivíduo só. Mas continuamos com a mesma inquietação, agora mais clara. Então, por que nomear os seres humanos no plural? Por que nomeá-los como espécie, distinta de outras espécies? Por que, afinal, então, reuni-los neste conjunto, humanidade? Se é inegável, e precisamos já nos aprofundar nisso, que cada ser humano é irredutível a outro ser humano, como conciliar esta realidade e realizar reflexões que digam respeito a todos os seres humanos? Aliás, é possível realizar esta reflexão? Ou melhor ainda, o que quer dizer quando usamos a expressão seres humanos? Procurando responder imediatamente a esta última indagação, somos nós todos seres humanos, não porque temos características essenciais quanto ao modo de estarmos na vida, quanto ao modo de respondermos ao que nos solicita, quanto ao modo de destinarmos nosso posicionamento. As diferentes eras, os diferentes períodos históricos são a demonstração clara de uma diversidade de formas,
de modos da humanidade acolher e destinar o que a solicita. Somos seres humanos porque nosso modo característico de ser, de estar presente ao mundo, no mundo, para outros seres humanos, é sempre um modo aberto, não previamente estabelecido. Esta é a primeira afirmação. Somos seres humanos porque somos entes abertos, não previamente estabelecidos quanto ao modo de presença, em que o mundo, o outro, até nós mesmos para conosco mesmos, né, aparecemos como algo inédito, presente, espantoso, novo, inquietante, que exige de cada um de nós uma resposta a este questionamento, a esta específica e atual presença para nós, a esta angustiosa situação que nos exigindo, sem negociar, uma atualidade de disponibilidade, oferece ao mesmo tempo um existir, um ser aí aberto para a liberdade, para não primordialmente ter que dar aquela resposta já pronta. Porque vivemos então sempre o ultrapassamento de nós mesmos no que já fomos, no que até há um instante atrás éramos um jeito de ser, cada um de nós, mas que agora, no instante, o mundo, eu mesmo, todos os outros, presentes literalmente ou na imaginação, nos provocam, melhor, nos convocam e silenciosamente nos dizem: você me vê realmente? Ou você sobrepõe em mim o que você já viu e elaborou? Você não quer viver a segurança de ser livre ao me receber como presença inédita? Vou repetir. Você não quer viver a segurança de ser livre ao me receber como presença inédita e prefere a segurança eternamente insegura de negar o inédito e reduzi-lo ao já aí, ao conhecido, ao estabelecido? Na verdade, esta curta e rápida descrição do modo de ser próprio do ser humano, primordialmente aberto, isto é, aberto quer dizer sensível ao que o alcança, ao que ele, num dado instante do seu estar aí, está maduro, pronto para receber, indica, essa descrição curta e rápida, que nós nunca antes, sempre estamos aqui agora, irremediavelmente aqui agora. Isto é, virgens, infantes, inocentes para o que nos alcança já. Mas isso também é um fato, nem sempre suportamos. Quer dizer, nem sempre conseguimos acolher e dar lugar a uma possibilidade de ser que se oferece, que se apresenta a nós. Melhor dizendo,
não suportamos realizar a tarefa de nos transformarmos com a vinda e encantamento provocado em nós pelos novos convidados, que rapidamente se mostram de convidados em pessoas da família, em partes nossas que, até então, permaneciam encobertas como possibilidades de ser nossas. O que quer dizer, então, não suportar? Rejeitar uma nova possibilidade de ser? Quer dizer que não estamos suficientemente maduros, prontos para receber e viver todas as implicações da nova possibilidade de ser? Sim, quer dizer isso. Significa também um horror, aliás, um horror na sua forma originária, porque indica um fim sem retorno de possibilidades de ser, um fim de possibilidades de ser, e simultaneamente um desamparo sem previsão de um futuro? Sim, também. Pelo visto, estamos condenados a viver por sermos abertos por sermos sensíveis a viver periodicamente, aliás, continuamente, o horror de perder o que sentíamos, o que tínhamos a certeza de que era nosso, do que era nosso, do que era nós mesmos. Condenados a viver a perda de si, sem esperança de um viver sereno e seguro? O que orientou e guiou essas perguntas e constatações, feitas até o momento, foi uma concepção de ser humano que possui como característica primordial a posse, a retenção, a fixação, a aderência de possibilidades de ser. Na verdade, esta concepção substancialista de ser humano, quer dizer, esta concepção que considera que o ser humano é, enquanto tal, se preenche e, portanto, se caracteriza por fazer nascer em si possibilidades de ser, peculiaridades de ser, conteúdos de ser, condena cada um de nós a viver um existir preocupado em conquistar e reter posses de ser. É um existir sempre inseguro, sempre na iminência de tudo perder. Um existir que procura estar no mundo com os outros de um modo defensivo e autorreferente. Mas a pergunta é obrigatória, inevitável e justa. 2 pontos. O que nos dá segurança de ser? De sermos nós mesmos, presentes no mundo com os outros, sem perdermos nossa singularidade. Desde sempre, isto é, desde o instante em que estamos presentes como cada um de nós, desde o nosso nascer, somos. Quer dizer, somos presença inconfundível e própria em relação a tudo que não é nós mesmos. O encantamento, o cuidado, a preocupação, a alegria que provocamos nos outros, que já estão aqui,
só é secundariamente porque somos filhos de, herdeiros de, promessa de. Isso é secundário. O encantamento, o cuidado, às vezes o desprezo, o ódio que fazemos nascer nos que já estão aqui, se dá porque somos. Intransferíveis, primordialmente. Inegáveis e iniguais, indubitavelmente. Perturbadores e exigentes. Estou aqui, sou daqui, porque brotei, sempre fiz parte daqui. Ao mesmo tempo, com igual implicação e força, porque somos como humanos, porque somos humus, terra fértil, somos abertos. Sensíveis, abertos quer dizer, novamente, sensíveis a tudo que não nos diz respeito. O espelho é posterior, Narciso. O espelho é para adiar o confronto com o radicalmente outro, o irredutível a você. Sensíveis a tudo que resiste a se reduzir a nós mesmos. Porque somos humus desde sempre e para sempre, nosso estar aqui é acolher, sustentar, alimentar, para que aquilo que se aninhar a nós floresça na sua possibilidade própria de ser. Então, educar, cuidar, acompanhar, é ser este outro para cada um de nós, para cada criança, para cada jovem à procura de si, para cada adulto perdido, porque não percorreu seu caminho próprio. Ser outro, portanto, como educador, cuidador, acompanhante, é convidar crianças, jovens, adultos a se atreverem a mergulhar em possibilidades que os acossam, acompanhá-los nesse mergulho e dar menor importância aos resultados, segundo uma tabela qualquer. O cuidar implica, desse modo, uma comunicação constante e serena, que oferece a cada um que participa uma existência de plenitude. Volto a dizer, não de plenitude substancial, de conteúdo, mas aquela que faz se estabelecer dois aspectos aparentemente irreconciliáveis: a comunicação e necessariamente as diferenças irredutíveis. Sem haver diferença irredutível, não há comunicação. Sou eu mesmo? Sou eu mesmo? Não porque sou diferente de todos os outros, mas porque me comunico com o irredutível de ser do outro. Pronto, acabei. Eu ouvi uma frase ontem do Jorge Maltman, na televisão, pequeno. O compositor, né? Jorge Maltman. Esse. E ele cita uma outra pessoa e diz alguma coisa do tipo: o preço da liberdade é a eterna vigilância. E aí, foi ecoando, né? Vigilância
Ser vigil aquele. Ah, Estar numa vigília do quê? legal. Quando se tem uma liberdade. Ou Nossa. se vive essa liberdade. E aí, associando esse lugar do irredutível, só há uma comunicação quando algo aí é reconhecido no outro que está, ou seja, você no outro como irredutível. Esse algo vigil aí, essa atenção para aquilo que não é banal, que você falasse um pouco, tem um parentesco aí nesse lugar? Total, pela colocação. É interessante porque essa frase foi usada há mais ou menos 450 anos atrás, num sentido completamente diferente do que você está colocando. Foi colocado assim, como se nós devemos, pede a eterna vigilância nossa, no sentido de policialesco, né? E o que você está levantando, eu acho que foi uma belíssima abertura para um sentido de não nos perdermos ao viver o nosso contato com os outros e a comunicação, que a comunicação, eu vou repetir o que eu falei aqui, que a comunicação só é possível porque há uma diferença irredutível entre nós. E comunicar é construir vias de contato, vias de acesso, não para eliminar a diferença, mas para estabelecer um maravilhamento, às vezes um horror, às vezes uma dificuldade de entrarmos em contato com aquilo que o outro, não só o outro traz, mas o outro é. Ele é aquilo que ele comunica, ele é aquilo que ele expressa, né? Por meio da sua obra, da sua fala, né? Mas, assim, seguindo o que você relembrou, né? Acho assim, a nossa condição de ser, como seres humanos, uns com os outros, é viver todo esse conjunto de acontecimentos maravilhosos, horrorosos, Não há modo de eliminar isso. Vamos perder aí é uma ilusão absolutamente vã, essa de acharmos que algo pode ser diferente, a não ser convivermos, isso sim, com os modos absolutamente diferentes nossos uns com os outros. Né? Mas assim, o que faz nós nos comunicarmos é um esforço de chegar até o outro e compreender o modo do outro elaborar. Mas para isso é preciso haver uma maturidade em nós de suportar a diferença, suportar o diferente. Aliás, suportar, porque, vou tomar as palavras que eu usei aqui, porque somos terra fértil e por isso que somos chamados de humanos. Suportar quer dizer terra, que acolhe o que é plantado nele e sua única tarefa, como se fosse pouca, é fazer com que aquilo que está presente nela possa se desenvolver nas suas possibilidades próprias. E a terra está lá para sustentar, suportar, alimentar também, mas não interferir na natureza mesma daquilo que se instalou nela. Nós, como educadores, nós, como terapeutas, nós, como seres humanos de um modo geral, a nossa tarefa, mas principalmente como educadores, e acho que esse tema me foi proposto a partir de uma preocupação de educação e de acompanhamento, né? A nossa tarefa é realmente a de sermos uma sustentação para aquilo que vem até nós, que procura nós, que vê em nós alguém que pode olhar e aceitar aquele modo de ser.
Como nós podemos participar disso? Não há uma resposta pronta, própria. Há sim, no acolhimento que fazemos, a possibilidade de conseguirmos, junto com as pessoas que vêm ao nosso encontro, propor, sugerir, abrir possibilidades que percebemos que elas podem estar prontas a dar um destino. Isso é ser educador. Isto é ser cuidador. Isto é ser, Júlio, acompanhante terapêutico. Olha, é assim, eu trabalhando como professor, isto adoidadamente. E como terapeuta, mais adoidadamente, as pessoas que vêm em busca de um trabalho terapêutico comigo, não imaginam o quanto elas, com a presença delas, com o modo de ser delas, me ajudam a eu fazer uma terapia comigo mesmo. Eles não imaginam. Porque elas criam aberturas em mim, eu lá comigo, né? Às vezes até faço explicitamente. Tem coisas que eu também não gosto. Tem coisas que eu não gosto também. Mas assim, a maior parte... É assim, o gesto final... Nossa! Dá vontade de falar, você faz assim? Conta mais, conta mais. Você é assim? Nossa, que maravilha! O nosso trabalho é autenticar esse modo de ser das pessoas. É fazer com que a pessoa acolha nela, amadureça nela essa maneira de ser, para ela perceber que isso é uma maneira tão digna quanto as outras que ela ouviu falar, que os outros dizem, não sei o que, aquele papo furado de sempre. O nosso trabalho é esse. É claro que é ver a situação da existência da pessoa como um todo, com certeza, né? É incluir isso também no nosso trabalho, né? Mas é jamais desvalorizar o modo próprio da pessoa ser nas situações da vida dela. Pelo contrário, é aprofundar, é otimizar aquela maneira de ser. Mesmo que seja uma maneira agressiva. Mas o agressivo, bom, por que você é agressivo? Né? O que está acontecendo que faz você não ter outra saída a não ser avançar no outro, né? Querer eliminar o outro? Claro, se você fizer um trabalho legal, a agressividade não é é uma possibilidade, claro que é, mas ela só dá quando a pessoa está ameaçada. O que ameaça ela? Está com medo. Está com medo. Por isso que ataca. Assim, fazendo entre parênteses um comentário para ela. Você fez muito bem, porque você sobreviveu a um perigo, né, que o ameaçava. Assim, mas isso tem que ser falado baixinho. Tem uma hora na sua fala que você fala disso, né? Você me vê, você tá... Isso. Fala de uma questão da segurança, disso aí. Eu queria entender um pouco mais. Por que é seguro ou inseguro? Porque o ver provoca em nós possibilidades de ser nunca antes vividas por nós. E, portanto, pode ser ameaçador. Ou pode ser uma grande possibilidade. Né? Foi claro? Você fala também desse envolvimento que o outro te solicita e sem pensar nos resultados, né? Nos seus? Sem pensar nos resultados, sem Isso. Eu queria que você falasse também um pouco da transferência, vista como... Mas o que tem a ver transferência com isso que eu falei? Como
vista como uma relação que parece que não tem um lugar assim também, né? Que o lugar é fruto de talvez uma ilusão, sei lá, e que nesse contato com o outro você precisa vivenciar alguma coisa, né? Você precisa vivenciar junto alguma coisa, né? Ó, deixa eu dizer o que eu entendo por transferência e vamos tentar, eu vou falar o que é minha referência. Transferência é uma modalidade de presença a mais própria minha com alguém. É quando eu não preciso ser adequado, educado, agressivo, que o social me leva a ser. Na transferência, eu vivo na relação com aquela pessoa a possibilidade dela me escutar, a possibilidade dela me acolher e a possibilidade dela oferecer em troca algo que eu preciso, né? É a expressão assim mais pura do nosso modo de ser carente, né? Em certos aspectos da nossa vida, um modo de ser carente, né? Isso que eu entendo como transferência. Eu já falei isso algumas vezes, não sei se já falei para vocês, mas o meu analista, o Solon, ele foi genial. Eu acho que não sei se eu falei para você, Lucas. Eu vou falar aqui porque acho genial. Então eu fazia análise com ele e um dia eu me queixei de que ele estava me abandonando, que ele não estava cuidando bem de mim, e eu deitado e ele me escutando. E eu falando isso, tal. Eu estava muito afetado, em muito sentido. Acabou a sessão, eu estava deitado no divã. Eu levanto, ele levanta e o que ele faz? Dá um puta abraço em mim. Não é fantástico isso? É um modo de encarar a transferência, não interpretativamente no sentido, isto vem de um lugar do qual eu analista, não faço parte. Não! Eu faço parte também disto que é a sua vida e por isso que estou te abraçando. Foi o gesto assim, em silêncio, em absoluto silêncio, o mais completo do que quer dizer transferência. Ele não discutiu nada depois, não teve nenhuma discussão. Não é fantástico? Eu achei assim. Não é? Mas agora, retornando à sua questão, Lucas, dá para você retomar? Eu achei muito interessante que você falou de você acolher no inédito, né? E acho que às vezes tem algumas defesas, assim, alguns... Tem mesmo, claro. É um desafio. Isso é interessante porque talvez eu não tenha ressaltado na minha colocação que isto que seria o bom, né, de um contato legal entre duas pessoas absolutamente, irredutivelmente uma diferente da outra, né, que isso é um desafio para as duas pessoas. Né? É um desafio que a coisa não vem pronta. Né? Ela provoca defesas, ela provoca dificuldades, provoca angústia, ameaça, nas duas pessoas. Não é só no analista, não, na pessoa, no analista também. Tem uma pensadora americana. Uma pensadora americana? Chama Judith Butler. E aí eu estava lendo um livro recente dela e ela disse o seguinte, que a grande pergunta não é quem eu sou, mas quem és tu. Você acha que tem a ver com essa... Totalmente. Que a grande pergunta não é quem eu sou, mas quem és tu. Porque aí o meu olhar está dirigido. Tanto que a minha escrita, não sei se dá, quer dizer, fazendo uma pequena crítica no sentido bom da palavra, né? Da natureza da minha escrita, ela sempre vai no sentido do outro. Com certeza. O outro bem. O outro, o outro, E o outro
vai me revelando. Exatamente. Fica assim a pergunta, né? Como você pode me ajudar se você é tão diferente de mim? Por exemplo, uma pergunta ingênua, né? Ingênua e muito natural, que nós todos podemos fazer, né? Uns aos outros, né? Como você pode me ajudar se você é tão diferente de mim, né? E que se trata disso mesmo. O desafio é esse. Eu fiquei pensando numa imagem assim, né? No encontro, então, dois seres humanos e, portanto, humus e, portanto, fértil, né? Com a semente diferente, né? E a anunciação do outro, né? No encontro ser plantada e plantar também. Mas fiquei pensando assim, quanto que também nesse encontro e nessa fertilização mútua, quanto que às vezes, não sei, né? Eu sou embrião de psicóloga, mas tenho pensado tanto nisso, né? Como que às vezes nessa fertilização o que você falou, né? De uma resistência em permitir a transformação, de aceitar os convites, né? De aceitar essa semente, né? Esses tempos, assim, essa sutileza e a delicadeza do nosso lugar de analista, de testemunhar outras existências, né? E aguardar o tempo do outro brotar. Né? E ir até o fim das possibilidades dela naquele momento da vida dela. Né? É um trabalho muito forte esse nosso, que nós realizamos. Muito forte. Muito. Nossa, eu acho fundamental. Isso que você está colocando, né? Oi. Tive uma curiosidade durante a sua leitura, onde você comenta, deu a entender para mim que são infinitas possibilidades de ser. E a minha pergunta é, na sua experiência, você identificou, talvez como paciente, como analisando, algum momento em que se está pronto para ser outra coisa? O estar pronto para ser outra coisa é a própria pessoa realizar os movimentos dela e você acompanhando muito de perto e nos detalhes o que vai nascendo nela com uma possibilidade já amadurecida dela ser, né? Então, assim, fazendo a pergunta, ela estará pronto para ser outra coisa? O ser outra coisa é um modo anterior de ser, um modo encoberto de ser, assustadoramente testemunhado por ela, e o novo modo de ser é permitir que aquilo que estava encoberto comece a fazer parte dela. Esse é o novo. Não sei se fui claro. Estou pensando aqui em algum momento da sua fala sobre a palavra posse. Posse. Posse de coisas que são redutíveis, elas passam, você não usou essa palavra, mas como é um terremoto, ficar segurando coisas que, na verdade, logo depois elas se vão. E eu estava pensando, como educador também, né? Como psicólogo, mas como educador, com porque tem um lugar aí que eu percebo que eu muitas vezes não consigo, eu só talvez consigo me aproximar, ter um vislumbre de algo que eu não estava esperando e que veio no encontro com as pessoas. A gente pode dizer sempre há o inesperado. Mas estar aberto sempre para o inesperado depende um pouco da minha prática de vida. Que sentido? Se o corredor e a autoestrada que eu pego e tenho pego nos últimos 6 meses me fazendo estar numa rotina instaurada já, aonde os meus modos de ser e fazer, e eu sinto que estão ali criando um regime de discurso, de pensamento que estão saindo um pouco, ou encontrando um pouco o meu modo um pouco mais pessoal. Eu posso falar, poxa, lá atrás eu tinha esse modo, eu parei de fazer tal coisa, comecei a ficar mais aqui. Mas engraçado, esse engessamento aparente também não me faz ver o inesperado. Né? Tento tapar isso,
Mas quando eu entro em contato com esse lado que está um pouco fora, né, não está se atualizando, eu me surpreendo também. E é uma coisa assim, eu não posso ficar longe desse lugar, digamos, um pouco selvagem. Uhum. Que Eu não posso ficar, eu não posso ficar distante desse lugar, distante não domesticado em mim, porque é o que me faz também ver o não domesticado no outro. Sim. Eu perdi muitas vezes esse olhar, quando você percebe, nossa, em tempos atrás veio me surpreender, ou falar coisas, ou ser hábil para responder a tal situação de um modo. Tá, a maturação vem, talvez isso não haja uma resposta, mas em alguns momentos você se pergunta, onde fui parar? Por não ser hábil para responder a isso, né? O que estou fazendo com o meu modo de viver para que isso tenha acontecido? Aí essa história da posse, né? Como tem algo que... A única posse talvez que dê para... que não é redutível, que é a posse do irredutível, aquilo que não se reduz. O que é que não se reduz em si e no outro? Porque no outro é isso, assim, chegar lá, primeiro tem que haver uma disposição aqui. Talvez esse lugar, assim, eu estou devaneando, mas... A possibilidade de acolher é o irredutível. A minha, ou a nossa... A de todos nós. Sim. Acolher, porque vem um afeto que não estava esperando e que me desilude. Fala, puxa, essa lealdade foi quebrada. Aspecto entre amigos ou trabalho. Essa lealdade, eu esperava tal coisa. Que surpresa. Que surpresa. Acolher isso, acolher o efeito em mim. É um pouco por aí, porque acolher o efeito em mim. Isso. Peraí, né? Como que essas coisas não estavam programadas, mas como, você falando aqui assim, como... Por que você... Né? Você pode acolher, né, algo que não era nem um pouco esperado, Isso, não é? Isso, e não reagir, não sei, porque tem hora que você reage. Sim, mas de qualquer forma aquilo chega até nós, né, a cada um de nós. Este chegar a cada um de nós diz, nós somos, quando estamos saudáveis como seres humanos na vida, não temos outra alternativa a não ser sermos sensíveis àquilo que chega até nós. Aquilo chega, bate como confirmação, bate, no caso que você trouxe, bate não como confirmação, mas como uma espécie de quase uma traição. Né? Então, o que nos caracteriza como entes, isto é, entes entre infinitos entes possíveis, é de que nós somos os únicos entes que somos vazios. Zero. Somos absolutamente vazios. Isto é, vazio quer dizer assim, não temos nada em nós que pré-estabeleça isto ou aquilo. É isso. Como Heidegger chama isso de caminhantes na vida, né, que não tem casa. Andarilhos, errantes. E está aberto a surpresa. E fundamentalmente aberto a surpresa. Essa é a nossa natureza. Pelo ser vazio, a possibilidade de acolher. Porque somos vazios, há a possibilidade de acolher. Qualquer coisa. Se tiver saudável, né? Se estiver saudável. Porque se não estiver, eu só isso, eu só aquilo. Eu estou cheio. Então é assim, ó. Qual é a essência do... vamos para um campo... espero que não fiquemos muito tempo, mas enfim. Qual é a essência de ser humano? A essência de ser do ser humano é possibilidade de ser. Essa é a essência nossa. Nós somos possibilidade de ser. Ficou claro o que eu falei ou não? Eu vejo. A liberdade. Ao que você fala, se somos vazios, podemos acolher.
Então não há nada que em termos de conteúdo, o ser humano é isso, com os elefantes tranquilamente é isso, é aquilo. Cachorros, então, maravilha. Tudo bem. Seres humanos, não. O ser humano não se esgota em nenhuma possibilidade. Quanto mais vazio, mais possibilidades? Ah, sim, claro. É interessante que esse vazio também indica assim, que os referenciais com os quais as coisas chegam a nós, seres humanos, os referenciais também são absolutamente inéditos. Né? Não é assim, isto parece que. Pode até parecer, mas não se reduz a isso, àquilo que já foi. O caráter redutível ou irredutível. Né? Você está falando que não há, por mais que a gente queira reconhecer um padrão naquilo que nos afeta, Isso. o irredutível daquilo que nos afeta no agora, na instantaneidade, é a novidade, é um lugar... É a característica mesma, por mais louco que seja eu falar de característica, né? Sim. É o modo próprio do ser humano ser, estar aqui. Agora, vale a pena, é assim, é uma coisa que eu gostaria, não quero me comprometer com nada, hein? Mas assim, essa questão que nós estamos examinando agora, quando dizemos, né, que o que caracteriza o ser humano é o fato dele ser plena disponibilidade para qualquer coisa, né, e que nada o caracteriza antecipadamente, isto provoca a pergunta, mas qual é o lugar do papel de habitar, de estar num lugar, de querer ficar num lugar? Qual é o lugar disso, né? Qual é o sentido disso? Eu acho que isso vale a pena fazer uma nova reflexão, que eu prometo para vocês. Posso prometer? Posso? Quer dizer, se vocês quiserem, né? Mas eu vou escrever isso, vou pensar nisso, porque isso é um outro aspecto da nossa existência que precisa ser articulada plenamente com essa outra dimensão que hoje está mais assim apontada por nós. Né? Fui claro no que eu falei? Nishan, você falou, acho que 3 aspectos aí acho que você falou uma hora de acolher, de suportar, que você trouxe novamente, você reiterou, sustentar, alimentar, com o intuito de um gesto que vai florescer. Que vai favorecer o florescimento, isso, né? De um modo próprio, de um si mesmo, de algo que o ser humano, a presença do outro, fomenta esse tipo de caminho, de possibilidade. Né? Isso. Agora, eu fico pensando, não fica também como se fosse algo que você sustentar, alimentar? Eu queria que você falasse mais desses 3 aspectos, alimentar, sustentar, você falou aí de suportar também, essa coisa do humano, da terra, e ao mesmo tempo você fala em acolher também, como aceitar, parece que a maneira peculiar do outro ser daquele modo e você poder abrigar, colher aquele... Eu fico pensando como se isso fosse suficiente, Nishan, esses 3 aspectos, fosse algo que possibilita esse florescimento, essa possibilidade do outro caminhar nesse caminho próprio. É isso. Você fala... Isso, eu falo isso. Isso mesmo. Que eu acho que nós todos, como educadores, como clínicos, né, que é mais ou menos, não sei, né, com que nós todos aqui trabalhamos, mas acho que a maioria de nós lida com educação ou terapia clínica, alguma coisa assim, não é?
E esse nosso trabalho de educadores e clínicos tem a ver com isto. Ir pouco a pouco oferecendo à pessoa, pela maneira de nós nos colocarmos com ela, oferecendo à pessoa a possibilidade dela incorporar ela mesma como uma possibilidade legítima de ser, de uma maneira absolutamente inédita, mas que tem um louco aí que acredita em mim, que é esse terapeuta, esse educador, né? Que vai pouco a pouco oferecendo essa possibilidade de alguém nascer numa originalidade de ser, que esse é o mais importante, é o mais que eu não falei, mas agora é hora de falar, né? Agora me toquei de que isso eu não coloquei aí no texto. É assim, conforme nós aparecemos como nós mesmos, na originalidade própria de sermos nós, é aí que conseguimos estabelecer uma comunicação e um contato real com as outras pessoas e com o mundo. Cultivar um modo próprio de ser, cultivar e amadurecer esse modo próprio de ser, faz com que nós não fiquemos fechados em nós mesmos, defensivamente, medrosamente, mas fiquemos, assim, de uma maneira muito simples, muito à vontade, em contato com os outros, com o mundo inclusive, o mundo de um modo geral. Porque estarmos em contato conosco nos deixa muito seguros. A segurança é o quê? É a plena expressão de eu ser eu mesmo no meu modo próprio de ser. Não importa qual é o conteúdo desse meu modo próprio de ser. Segurança é isso. Uma aceitação incondicional. Incondicional. E é isso que faz com que haja uma comunicação real minha com os outros. E eu ter uma curiosidade pelos outros. De ter um encantamento, de um espanto com os outros. Não sei se eu estou sendo claro, Julio. Isso tem a ver com o lugar, que não cabe colocar muito aqui agora, mas onde fica o lugar, né? Que você está falando aqui, o habitar em cada um, né? Ah, legal, legal. Não, boa. Aí vamos direto para Mr. Bachelard e Mr. Heidegger. Heidegger também tem coisas bem legais falando disso. E quando fala assim, qual é o meu lugar no mundo, ou isto é, qual é a minha casa no mundo, está dizendo, né? Qual é esse modo mais próprio meu de eu fazer parte do mundo? Não é eu me isolar no mundo, mas é eu estar aberto para estar disponível no mundo. É isso. Às vezes acho que é uma ideia errada de que acolher é acolher tudo que vem, né? De uma forma passiva, assim, né? Não, e não é, né? Não é. Nesse sentido, acolher carrega consigo uma preocupação pelo destino daquele que nós acolhemos. Em que medida aquele que nós acolhemos está indo na direção de si mesmo, né? Opa, fala, Júlio. Não, eu estou pensando que as pessoas estão, às vezes, muito nas relações, muito focadas em desejar o destino do filho, o destino da escola. Você foi direto, né, Júlio? Você foi direto. Fosse algo que já fosse traçado, pré-estabelecido, um destino de um ser humano. Às vezes já ainda bem pequeno.
E aí eu fico pensando como é que possibilita também, né? A gente tem se deparado um pouco com essa questão, como é que ajuda essas crianças a irem no caminho do seu próprio destino. Exatamente. Porque vem o que está aí hoje no mundo é uma preocupação muito grande dos pais de destino, de futuro, né? Do que é melhor, do que tem que ser feito, onde ela tem que estar. Né? E nesse sentido, não sei. Sim, isso a gente tem vivido muito, muito forte também, né? Isso é uma marca da época. Da época atual, E nesse sentido, Busca da segurança. Busca da segurança, de uma pretensa segurança, aquela que eu falo, uma segurança sempre insegura, nunca garantida. Esse paradoxo é muito bom relembrar. Nunca vai fechar, né? Equação, liberdade e segurança. Não sei, olha, eu acho, por exemplo, no nosso trabalho, eu tenho essa esperança, né? Que quando se trata de crianças, é fundamental que a família como um todo participe. Porque, assim, por algo muito óbvio e natural que a criança fica à mercê, né, das expectativas, das frustrações ou dos hiperdesejos dos pais, né? Tem muito isso. E acho que isso precisa ser, assim, concomitantemente ser entrado em contato, trabalhado isso. Senão a coisa... Quem sofre mais é a criança, né? Porque ela fica entre dois fogos, né? E ela não tem condições de lutar para conquistar aquilo que ela saudavelmente ela sabe. Ela não sabe intelectualmente, mas ela sabe o que lhe diz respeito da maneira mais própria dela ser. Né? Ela sabe. O ser humano é completo desde que nasceu. Esse negócio de dizer que a criança ainda não é uma puta babaquice, ainda não. Sempre, imagina, sempre somos. Esse é o mais chocante, né? Eu sou. É um choque fortíssimo isso em todos os outros, né? É interessante porque é uma mistura de comemoração e terror. Né? É terror. Num estágio, de certa forma, de maturação do ser humano, que vem a ser o devido ser humano, a hora de entender-se como eu sou, é a hora mais perigosa. É o mais perigoso. Porque eu vou conter dentro de mim muita coisa, inclusive o bom e o ruim. Porque se eu jogo para fora o ruim, e jogo para fora de olhar para os outros ou só o bom, então, essa tensão, quer dizer, alguns seres humanos não chegam a viver o eu sou. A gente atende psicóticos que claro, mas está lutando para entrar. Ele está lutando, o psicótico. Claro, estou falando, tem diversos nuances, mas quando há o eu sou, ou seja, é irredutível, o outro pode me afetar, pode ser uma surpresa, eu posso estar, há um surto, quer dizer, sustentar nessa pele, nessa fronteira de separação irredutível, é muito difícil para alguns. Perfeito. Então acho que a criança também ela está muito à mercê de uma disponibilidade dos outros, claro que também o pai e a mãe, não como disponibilidade, mas como expectativas, atravessam. Mas quando há uma construção conjunta de terapeutas ou educadores ou educação com essa família que abre um espaço de disponibilidade, o si mesmo da criança vai. Porque está buscando encontro. Mas não é todo mundo que chega ao eu sou. Aliás, a gente perde o eu sou em traumas, a gente perde disponibilidade e começa a perder um pouquinho. Eu sinto que tem um balanço, não é algo colocado como... pensei nessa, que é uma difícil, né? É solitário o eu sou. É solitário. Completamente. É muito todo mundo, mas na hora que se afirma, sem atacar o outro de fora, sem estar no meio. É interessante, Cristiano, porque é assim. É solitário, é fundamentalmente o momento
do nós conosco mesmo, e que ninguém pode dar conta disso, e ao mesmo tempo, ao vivermos isto, estamos prontos para viver o contato verdadeiro com o mundo e com os outros. Esta é a maravilha de termos, assim, a posse nesse sentido vivencial, né? De nós conosco mesmo. Com certeza. Nesse sentido, não dá para passar uma procuração, né? Não dá. É com cada um. E é interessante que quando cada um de nós, eu acho que em alguma medida, mas algumas pessoas muito mais fortemente, talvez, do que nós, né? Vivem a impossibilidade de irem ao encontro de si mesmos, do eu sou, adoecem. Saudavelmente adoecem. No sentido que não faz parte do humano ser o que ele não é, né? O ser o que ele não é provoca nele o adoecimento. É assim, ó, o que, assim, disso eu tenho absoluta certeza. O que faz com que nós possamos, por exemplo, estarmos aqui todos juntos e cada um suportando a presença do outro, não é? Nós estamos aqui suportando a presença no sentido bom da palavra, né? Estamos serenamente, tranquilamente junto a outros. O que faz com que isso aconteça é que nós demos esse mergulho. Mergulho no quê? No absolutamente novo, desconhecido, mas não desamparado, né? Alguém esteve ao nosso lado para nos ajudar nesse mergulho. Com certeza. No mergulho eu não estou pensando, né? É interessante porque quando você mergulha, né, tem que usar um lastro, né, que você equaliza o seu peso para poder habitar a profundeza, porque senão você não consegue ficar lá embaixo. E esse lastro ajusta a medida do peso conquistada, né, eu imagino. Olha que interessante, mas interessante. É o mergulho mesmo, para você suportar a profundidade. Legal. Não se apavorar. Olha, é assim, esse assunto é interminável. Tá me vindo uma série de coisas que eu poderia começar a comentar e a gente é bem legal. Mas não sei se para vocês é o suficiente por hoje, mas podemos terminar, não sei muito bem. Podemos? E eu volto a dizer, eu prometo que vou fazer um trabalho que é bem importante de articular a natureza absolutamente aberta e não predeterminada do ser humano ser com também a natureza muito própria dele de querer ter um lugar no mundo. Fazendo uma grande síntese da questão da casa, do habitat. Ter um lugar no mundo. Obrigado, Tá bom. Alexandre. Tá. Obrigado a todos.